Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos vocês que nos acompanham no canal. De antemão, já quero agradecer a todos vocês pelas orações, amém? Muito obrigado, meus irmãos, pelas orações que foi dirigida à minha pessoa. Deus me livrou mais uma vez, Deus me guardou mais uma vez. Louvado seja Deus, o maligno levantou, mas Deus colocou ele por terra e Deus me livrou mais uma vez. Louvado seja Deus, mas o que importa é que Deus, ele recebeu o propósito, Deus recebeu as orações do povo dele, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, irmã, muito obrigada, irmão, pelas orações, muito obrigado. Que Deus te abençoe ricamente, Deus te abençoe grandemente, aleluia, e te devolva 100 vezes mais. E quando você precisar, Deus estenda suas mãos para você também, amém? Louvado seja Deus, e eu não esqueço de vocês nas minhas orações, jamais, né, irmãos? Não posso esquecer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Irmãos, eu quero deixar aqui algo para você meditar, para você refletir, aleluia, sobre a palavra de Deus. Gênesis 37 nos fala que Jacó deu uma túnica de presente para José. Você conhece a história, né? A história de José. Deixa eu arrumar aqui. Jacó deu uma túnica de presente para José. Uma túnica de várias cores. E Jacó, ou seja, perdão, é isso mesmo, Jacó, sem saber dos planos que Deus tinha para o seu filho, deu uma túnica. A Bíblia, ou seja, muitos pregadores pregam e diz que Jacó tinha muito apreço, muito amor pelo seu filho José. Porque ele era filho de Raquel, a mulher a qual ele lutou para conquistar, do seu pai Labão. Então Jacó, ele lutou, ele pagou um preço muito caro para ter Raquel como esposa. Porque Labão enganou ele, lhe dando a Lia, a irmã de Raquel. Enfim, está lá em Gênesis 37, você pode ler. Gênesis 35, 36... 37 fala sobre a túnica de José. Então, Jacó era filho de Raquel, filho da promessa. E Jacó dá uma túnica para José de várias cores. E as pessoas pregam, a Bíblia fala, né, que Jacó amava muito José, enfim, era um filho do seu amor por Raquel, enfim, louvado seja Deus. Só que eu não sei se você já parou para pensar nisso, que Jacó, sem saber, ele dá uma túnica para o seu filho. E nem ele mandou confeccionar, ou seja, ele mesmo confeccionou uma túnica de várias cores para José. Presta atenção que você vai tirar um aprendizado desta palavra. Então, movido pelo amor, ele faz essa túnica para o seu filho preferido José. Só que Jacó, ele não sabia que o que ele estava fazendo era permissão de Deus. Essa túnica para José era permissão de Deus. Essa túnica de José representava na vida de José algo poderoso. E Jacó não sabia. Ele fez porque amava o seu filho. Vou dar de presente para o meu filho uma túnica construída pelas minhas próprias mãos. Olha o mistério, irmãos. E louvado seja Deus, ele faz a túnica e dá para José. E essa túnica de várias cores causa muita inveja e ciúmes
na vida dos irmãos de José. Você conhece a história. Então causa muita inveja nos demais. Eram 12 filhos. Os 11 filhos de Jacó ficaram com inveja daquela túnica. Só que ali ninguém sabia, nem o próprio Jacó sabia que aquela túnica tinha um propósito. A túnica de José, havia um propósito de Deus na túnica em que Jacó criou, fez para o seu filho. Tinha um propósito. E nem o próprio Jacó se deu conta disso, movido pelo amor pelo seu filho. Presta atenção. O que representa túnica espiritualmente falando? Túnica, espiritualmente falando, representa autoridade. Túnica, espiritualmente falando, representa governo. Autoridade, governo, superintendência. Então nós vemos que Jesus usava uma túnica. Os reis, antigamente, usavam uma túnica. Então, todos que usavam uma túnica, a túnica era um símbolo de poder. Era um símbolo de governo, de maioral, de chefe. É isso que a túnica representa no mundo espiritual. Segundo a Bíblia, representa isso. Então Jacó, sem saber, ele faz uma túnica para José, de várias cores. E não para por aí, presta atenção. Aleluia. Essa túnica, ela é disputada pelos seus irmãos. Eles ficam com inveja da túnica. Mas ele foi ali quando José coloca, ou seja, Jacó coloca a túnica em José, ele estava dizendo para o seu próprio filho, estava dizendo para o seu filho José, meu filho, quando ele coloca a túnica em José, sem ele saber, sem Jacó saber, Jacó estava dizendo, colocando a túnica, ele estava profetizando e dizendo, meu filho, você será governador da terra. Viu que interessante, irmãos? Como Deus é maravilhoso, como Ele nos mostra as coisas. Da onde que eu tirei isso? Da palavra. Aleluia. Porque túnica representa poder, representa autoridade. Então Jacó coloca uma túnica no seu filho, jovem, um adolescente de 17, 18 anos. Então ele estava dizendo para o seu filho com essa atitude, meu filho, receba a unção de governo. Olha que coisa linda, irmãos. Aleluia. Meu filho, receba autoridade para governar. Você tem a minha bênção. Você vai ser um líder, você vai ser um maioral, você vai liderar. Você já parou para pensar isso? Aleluia. A túnica de José representa no mundo espiritual muito mais do que se é pregado. Representa muito mais do que o amor de Jacó pelo seu filho José. Né? Aleluia. Túnica representa poder, governo, autoridade. Então ele abençoou o seu filho, sem ele saber, ele estava dando a bênção e estava lhe dando a unção de poderio de ser governador do Egito. Parou para analisar tudo isso? Já pensou nisso? Então, José passa por todo aquele processo, vendido pelos irmãos, jogado no poço pelos irmãos, vendido pelos seus irmãos, como escravo, passa por todo aquele processo, passa pela prisão, passa pela casa de Potifar, e vai indo, e chega onde? No governo. No governo. E você sabe o que significa essas cores?
da túnica de José. Cada cor colocada na túnica de José, aleluia, era um estágio da sua vida. Você sabia disso? Cada cor colocada na túnica de José era os estágios que ele teria que passar até chegar o governo. Olha que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa. Que Deus me trouxe isso. Eu nunca vi ninguém pregando sobre isso. Foi o Espírito de Deus que me trouxe essa, aleluia, essa luz da palavra. E nós vemos, irmãos, que cada cor, eu não sei se você sabe, mas cada cor no mundo espiritual representa algo. Cada cor, as cores representam algo. Toda cor representa algo. Então, para José, as cores da túnica representavam os estágios da vida dele. Todos os estágios da vida dele que ele passou. E mais um detalhe. Na túnica de José, se você não sabia, fica sabendo. Na túnica de José continha, a Bíblia não fala, e cheguei até a pesquisar para saber quantas cores tinha a túnica de José. Não consegui saber quantas cores tinha a túnica de José, mas fato é que o arco-íris, ele tem 7 cores, certo? O arco-íris, ele tem 7 cores. Por quê? Porque o arco-íris aparece no céu, é como Deus lembrando a Noé, porque ele fez um pacto, ele fez uma aliança com Noé, dizendo a Noé que a terra não inundaria as águas, não inundaria mais a terra, porque cada vez que chovesse, que ia aparecer aquele arco no céu, Deus se lembrando da promessa que fez a Noé. Compreende? Então, o arco-íris tem 7 cores. E na túnica de José havia todas as cores do arco-íris. Sabia? Mistério, né? Mistério. Na túnica de José existia as 7 cores do arco-íris. E cada cor do arco-íris representa algo. Então, a túnica, ela representa poder e autoridade, governo. Nós vemos hoje, né, irmãos, os padres usam uma túnica. E aquelas túnicas, né, de cetim, bem trabalhada, aquelas túnicas assim, é só para os grandes, não é para aqueles que são mais simples na igreja, vamos dizer, igreja católica, né? São os maiorais, a túnica é diferente. A túnica é diferente. Eles usam uma túnica, né? E tem lugares por aí, né, irmãos? Os muçulmanos, por exemplo, eles usam uma túnica, né? E a túnica, dependendo da túnica, ou seja, cada túnica representa algo para a vida daquela pessoa que está usando. Tá compreendendo? Então, irmãos, louvado seja Deus, é vivendo e aprendendo. O Espírito de Deus me trouxe essa ilustração real, verdadeira, santa e poderosa. Porque túnica representa poderio, representa governo. E Jacó, sem saber, ele estava abençoando seu filho e colocando a unção do poder sobre a vida do seu filho. E olha, os irmãos de José ficaram com tanta inveja que ali você conhece a história, você pode conferir lá em Gênesis. Eles matam, depois de vender o seu irmão como escravo para um mercador egípcio. Eles pegam a túnica de José, matam um carneiro lá, esparge o sangue na túnica, sujou a túnica de José com sangue de um animal e levou para o seu pai Jacó para dizer que os bichos, os animais, as feras do campo tinham devorado José. Olha isso, irmãos. Olha até onde chega o poder do mal, a inveja. A inveja é terrível. Então eles sujam a túnica de José com sangue,
leva para o seu pai Jacó, ou seja, uma mentira bem contada. Uma mentira que os irmãos de José inventam, muito bem contada. Muito bem contada. Porque o diabo, ele é especialista em elaborar uma mentira muito bem contada. A mentira muito bem contada, muito bem planejada, parece uma verdade. Tem som de verdade, mas não é verdade, é mentira. Então os irmãos de José sujam a túnica de José com sangue, leva para o seu pai Jacó e diz: ó, teu filho morreu, teu filho não está mais vivo, olha aqui a prova. Olha aqui a prova. Olha aqui a prova que teu filho morreu. A túnica dele está aqui e está suja de sangue. Só que aquele sangue não era o sangue. Os pernilongos estão acabando comigo aqui. Aquele sangue não era o sangue de José. Era o sangue de um animal. Era um sangue de um animal. Então, por mais que o diabo queira sujar a nossa vida espiritual, por mais que o diabo queira sujar as nossas vestes espirituais, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo tem poder para limpar, para purificar as nossas vestes e tornar as nossas vestes branco como a neve. Ainda que o diabo suja, porque o que os irmãos de José fez não impediu, não atrapalhou os planos de Deus na vida do seu servo José. Não impediu. Por mais que eles fizeram, por mais que eles lutaram, por mais que eles articularam, por mais que eles prepararam o sangue ali, tudo muito elaborado, não impediu de José chegar no governo. José chegou no governo, porque Satanás não pode impedir a obra de Deus na tua vida, na minha vida. Ele não vai impedir, ele pode lutar, ele pode levantar, ele pode fazer o que ele quiser fazer, mas ele não vai impedir de você alcançar o céu, alcançar a salvação. Ainda que o diabo chega para você e diz: você é pecador, você é um miserável, você fez isso no passado, você fez aquilo, mas o diabo é mentiroso, porque ele se esquece, aleluia, de falar também que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos liberta de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Então Deus me trouxe esta palavra aqui. Leia, eu gostaria que, eu não estou com a Bíblia aberta aqui, mas eu gostaria que você lesse Gênesis 37, 35, 36, 37. Está o que eu estou dizendo aqui, irmãos. Aleluia. Você conhece a história, a maior parte conhece. Então, por mais que Satanás lute contra a sua vida, minha irmã, meu irmão, ele não vai impedir o que Deus tem para você. Ele não poderá impedir. Ele não poderá impedir, porque já está decretado, assinado, carimbado pelo sangue de Jesus, que você viverá aquela bênção, que você viverá aquela promessa, que você viverá Alamandarassuricandaramana. Já está determinado. Aleluia. Mas nesse meio tempo, acredito que José, muitas vezes, ele orou ao Deus do seu pai, porque até então José não conhecia face a face, ou seja, nele mesmo, o Deus do seu pai Jacó, a qual ele foi ensinado a adorar. Ele não conhecia. Mas toda essa trajetória que ele passou, todo esse caos, esse sofrimento, cada estágio que ele passou, as cores da sua túnica, cada cor representava algo na vida de José. Porque nós vemos ali também que quando ele chega na casa de Potifar, ele é muito bem visto por Potifar, um chefes do governador.
do Egito. Então, ele é muito bem visto, ele é muito bem aceito por Potifar, ele tem ali uma autoridade, ele tem ali uma confiança daquele homem, de Potifar. Ele pôde viver boas coisas também, José viveu, por onde ele passou. Aleluia. Então, as cores representam cada estágio da vida dele. Eu não sei qual é a cor que você está vivendo hoje, assim como você também não sabe em que cor eu estou hoje, para chegar aonde Deus quer nos colocar. Louvado seja Deus. Porque Deus tem algo sim. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela nunca volta vazia. Então Deus me tocou no meu coração, me tocou fortemente para falar a respeito disso, porque ainda que o diabo manche as suas vestes, ainda que Satanás venha, manche as suas vestes, dizendo que você não tem direito de herdar a salvação, de que você não tem direito ao perdão de Deus, isso não é verdade, isso é mentira do diabo, porque se você se humilha para Deus, você tem direito ao perdão de Deus, sim. Através do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Através do sangue de Jesus, nós temos, aleluia, o perdão dos nossos pecados, sim. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, não permita que o maligno, que o diabo venha te escravizar, te jogar para trás, te pisar e dizer que você não tem direito à salvação, que você, aleluia, não tem direito às coisas de Deus, à herança de Deus, ao galardão, à coroa da vida eterna, porque você é pecador, porque você fez isso, você fez aquilo. Isso é mentira do diabo. Então, por mais que ele manche a sua vida, olhe para cima e veja o sangue de Jesus sendo derramado na cruz do Calvário, o sangue que purifica, o sangue que liberta, o sangue que transforma todo pecador que se chega a Jesus Cristo. Amém? Fica com esta palavra, pense nisso, medite, reflita, porque será de uma grande valia para a tua alma. Esta ilustração que eu acabei de trazer para você, que é a mais pura verdade. Amém? José chegou no governo. Nada impediu ele de chegar no governo. Aleluia. Deus tinha um propósito com ele no governo. Se você não desistir, irmã, se você não desistir, irmão, Deus te colocará no lugar em que Ele quer que você chegue. No lugar em que Deus quer que você chegue. Se você não olhar para trás, se você não desistir, se você confiar em Deus, se você continuar com a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, você vai alcançar a vitória, sim. Amém? Deus te ilumine, Deus te abençoe. Ficamos por aqui e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.